Ai, 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 essa internet vai querer pegar no meu pé hoje. Eita, boa noite. Só porque eu falei da minha conexão, ela caiu, vocês viram, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Entrando de novo, mandando a live pro pessoal de novo. Eu fui querer compartilhar minha live aqui e aí caiu a minha conexão. Então eu vou pedir para vocês a gentileza de vocês compartilharem essa live com os seus amigos, com seus colegas profissionais da área da beleza e saúde estética. E vamos bater um papo aqui, vamos conversar sobre ventosa terapia, sobre as marcas das ventosas. Vocês viram aí que essa semana eu falei bastante sobre isso. Isso é um assunto que acaba levantando muitos questionamentos, né? Então eu resolvi trazer para vocês a minha vivência, né? A minha vivência clínica da prática de ventosa terapia e o que eu acho, a minha visão, né, como profissional ventosa terapeuta sobre essas marcas e também o que diz aí os estudos, as publicações, as literaturas que nós temos nessa área, que infelizmente ainda são literaturas e publicações pobres, né, em relevância científica, vamos dizer assim, né? Nós não temos nenhum estudo randomizado com muitas pessoas e que assim abranja realmente a técnica em si, mas nós temos muitas abordagens, muitos autores que falam dessas marcas das ventosas, que traduzem, né, a reação pigmentar após a técnica de ventosa terapia nos seus pacientes, o tempo de maturação dessa ventosa, dessa aplicação do pós-ventosa terapia. Então, é hematoma, não é? Eu fiz uma publicação, inclusive hoje, falando sobre isso, né? Então, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo e falar sobre essa ventosa. Já tô aqui com o meu arsenal, ó. Olha o quanto de ventosa que eu tenho aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês. E tem uma surpresa no final dessa live. Só que somente quem estiver assistindo até o final é que vai saber o que é. E aí, o que vocês acham que vai vir por aí, hein? Bora? Acho que já deu tempo aí do pessoal ser avisado, entrar. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Oi, Isa, boa noite. Teite Estética, Tiago Nascimento, Danise, Letícia, Adriana, Arlete, vão entrando aí. Ah, sorteio, sorteio é uma coisa legal, hein? Eu gosto de participar de sorteios, hein? Eu sou boa, normalmente eu tenho sorte com alguns sorteios aí que eu participo. Mas vamos lá, gente. Então, fixei aqui qual é o tema da nossa live de hoje, né? Arlete, a ideia é que eu fique no máximo 1 hora aqui, que é o tempo que rola mesmo a live do Instagram, tá? Eu não quero me prolongar muito, não. Então, acho que provavelmente é esse tempo mesmo que eu vou ficar por aqui, tá? Eu queria muito fazer uma prática com vocês, mas infelizmente eu não consegui me organizar para trazer alguém hoje aqui, para ter todo esse, né, o ambiente correto para eu fazer o atendimento, mas eu quero muito ainda fazer isso com vocês, tá? Fazer uma live com atendimento de ventosa terapia, para vocês verem a forma como eu manuseio a ventosa, a técnica que eu utilizo, enfim, eu acho muito bacana e eu acho que é algo que a gente consegue trocar também muitas experiências, né?
Então vamos começar falando sobre essa prática, sobre essa técnica aí milenar, né? Um pouquinho antes que eu entrei ao vivo e caiu a live, eu estava falando sobre o porquê, né, do surgimento das marcas das ventosas. Então nós sabemos que a ventosa ela vai promover, né, uma sucção, uma pressão negativa no tecido. E ali, boa noite, Vi, seja bem-vinda, Cris, Lohane, todo mundo entrando, sejam todas bem-vindas, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. E eu tava falando sobre as marcas e sobre o que a gente tem hoje de literatura para falar sobre essas marcas, né? Sobre o porquê do surgimento dessa reação pigmentar. E muitas pessoas acabam falando que a ventosa ela causa hematoma. Outras pessoas falam que aquela marca da ventosa não é hematoma. Qual é o nome correto que a gente pode dar então para essa marca? Ou se fala só marca da ventosa, né? E alguns autores, pouquíssima literatura, então infelizmente a gente ainda é muito pobre em literatura científica que embase, né, todos os efeitos fisiológicos, os mecanismos de ação, os princípios, né, da atuação da ventosoterapia como um tratamento terapêutico, né, para cura ou para determinar de repente alguma patologia, né? Então isso ainda não tem nenhuma relevância científica. O que tem é uma técnica extremamente antiga, né? Que data aí de mais de 3.000 anos e que se usa essa prática e que ela vem sendo aperfeiçoada aí ao longo de toda essa trajetória e ao longo de toda essa história, né? E nós tivemos um fato muito curioso, né? Um fato extremamente curioso que foi as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, né? Que nós tivemos em 2016, quando o Michael Phelps, o nadador recordista olímpico, recordista mundial, né? Apareceu para nadar uma determinada prova, se eu não me engano, foi os 200 metros nado borboleta, não sei, é alguma coisa assim. Eu sei que era uma prova que ele já estava no meio do percurso de todo o campeonato e ele surgiu na piscina, né? Ele caiu na piscina com várias marcas arroxeadas na região de ombros, principalmente, né? De cintura escapular, então na parte de grande dorsal, deltoides, né? E todo mundo, óbvio, todo mundo olhava para ele nessa época e ficou se perguntando o porquê, né? O que era aquilo, por que ele estava sendo submetido a esse tipo de tratamento e se era um tratamento do que se tratava, né? E aí foram conversar com o técnico dele e, na verdade, gente, toda a delegação dos Estados Unidos naquele ano já estava utilizando a ventosoterapia. Então, os atletas da ginástica artística, da ginástica olímpica, atletas de tênis, todos os atletas, basicamente, da delegação dos Estados Unidos estavam utilizando ventosoterapia. Alguns atletas de outras delegações, como China, Londres, Austrália, também estavam utilizando essa técnica. E é uma coisa que eu sempre abordo nos meus cursos e que é um fato tão curioso, mas que faz todo sentido, né? Porque parece que a cada 4 anos surge uma nova técnica no mercado, principalmente no nosso cenário, né, de saúde, vinda das práticas que são utilizadas nos atletas olímpicos. Então, em 2012, né, quando teve as Olimpíadas em Londres, foi em Londres? Acho que foi. Todos os atletas estavam usando o taping, né? Então, David Beckham, os maiores atletas estavam utilizando taping.
Aí todo mundo começou a usar a bandagem elástica e abordar a bandagem elástica dentro do teu, da tua conduta de atendimento. Então, fisioterapeutas começaram a usar para as práticas de fisioterapia, professores de educação física para técnicas de estabilização articular, esteticistas para melhorar ali fibroses e aderências, trabalhar como um facilitador de edemas, né? Então, como drenagem linfática. E aí, em 2016, veio o Phelps, então, com a ventosa terapia. Todo mundo começou a olhar essa prática e voltar a aplicar essa prática, e ela voltou a ser relevante a partir desse tempo, né? E, infelizmente, o ano passado nós não tivemos Olimpíadas, então vai saber o que vem aí pela frente, né? Nas próximas Olimpíadas, qual vai ser a nova técnica que vai trazer esses resultados. Mas voltando lá pro técnico do Phelps, e aí ele falou sobre essa técnica milenar, em que se utilizavam copos, né, de ventosas, então se utilizavam cups para fazer essa sucção, e o objetivo dele aqui, nesse momento, era melhorar o recovery desse atleta, em primeiro lugar. Então, melhorar a recuperação dele entre uma caída e outra na piscina, porque ele tinha provas recorrentes, então o tempo de recuperação de um atleta olímpico, quando ele está intercompetição, é muito pequeno. E eles não podem tomar nenhuma medicação, né, por terem aí o problema de serem pegos no doping. E essa é uma técnica não invasiva, uma técnica que não é pega no doping. Ela vai promover ali uma cascata inflamatória, né? Vai promover uma analgesia local, né? Uma recuperação, a ativação de opioides endógenos do nosso próprio organismo. Então, é uma técnica que não vai ser pega no doping. E outros fatores, como a descompressão miofacial, a melhora da ativação do líquido sinovial dentro da articulação, nutrindo essa articulação que ele utiliza tanto, né, que é a articulação de ombro, então dando mais resistência, mais mobilidade, mais força. Então, tudo isso foi, assim, fundamental para que o Phelps tivesse um desempenho fantástico nas piscinas, como se ele tivesse realmente voando embaixo d'água. E não é à toa que ele foi recordista e ganhou todas as provas que ele competiu, né? Então, a partir daí, a gente já entende que essa técnica é fantástica. E aí, obviamente, cada profissional da saúde, dentro da sua prática clínica, voltou o olhar para a ventosa e quis agregar isso dentro dos seus atendimentos, como um plano terapêutico, como um complemento dentro do seu plano de atendimento, que é outra coisa que eu defendo muito, principalmente por eu ser esteticista, né? A gente, né, que trabalha com a estética, nós temos ali a entrega dos nossos resultados complementares. Então, nós utilizamos técnicas que se complementam para melhorar o nosso rendimento, não é assim? Então, a gente combina, de repente, uma eletroterapia, um ultrassom, uma endermologia, uma ultracavitação, com, de repente, alguma massagem manual ou algum outro tipo de conduta terapêutica para melhorar o nosso atendimento. Gente, bem-vindos todos vocês. Tô muito feliz com a presença de vocês. Rafael Prado Paes na live, meu mestre tá aqui. Obrigada pela presença, pelo carinho. Tô falando um pouquinho aqui sobre ventosa terapia, professor. Se você estiver por aí, eu vou pedir para você dar um alô aqui, viu, pro pessoal. Você topa entrar aqui um pouquinho para dar um alô? Fala aí pra mim. Gente, bem-vindos. Então, e aí... Nossa, eu perdi até a minha linha de raciocínio, gente. Eu fiquei bem emocionada mesmo. Muito bom. Fiquei emocionada, Rafael, que você tá aqui na live. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Então, gente,
todos esses fatores contribuem na hora da gente entregar um resultado dentro dos nossos tratamentos estéticos. E eu vejo isso com a prática de outros profissionais, né? Porque eu conheço muitos profissionais da fisioterapia que aplicam a ventosa terapia para a prática de recuperação, para a prática de analgesia, para a prática, né, de melhora ali da sua conduta. Profissionais de educação física estão usando muito, né, principalmente para a prática de descompressão miofascial, para melhorar ali a sustentação, a mobilidade, né, da musculatura, a performance dos seus atletas. E aí é óbvio que eu trouxe toda essa bagagem aí, todo esse conhecimento que tem acerca da ventosa terapia dentro dos tratamentos estéticos, né? Então, muito do que eu aprendi, até o Rafael tá aqui, não vai me deixar mentir, né? Veio dessa visão de toda a história da própria prática da ventosa terapia e como a gente pode agregar ela dentro do nosso atendimento, né? Então aí a gente viu que a partir de todo esse envolvimento, muitas outras pessoas começaram também a praticar, a divulgar e a difundir ainda mais essa técnica, né? Então vocês estão vendo aí 2 super famosos, que até o The Rock, né, foi bem recente essa publicação que ele fez e deu uma boa agitada aí no cenário de novo, né, dessa prática da ventosa terapia. Foi muito bacana quando ele veio com essa proposta, muitos profissionais repostaram, eu fui marcada em diversas publicações em que ele estava presente, e é muito legal, porque isso difunde uma técnica que a gente realmente vê resultados bem expressivos e resultados que muitas vezes a gente consegue ali logo na primeira sessão, tá? Então isso é algo que me deixa sempre muito, muito feliz de encontrar pessoas, né, que estão dentro dessa prática, que estudam essa prática e que querem trazer a melhora de resultados para os seus pacientes. Mas o que acontece, né? Acontece que nem todas as pessoas gostam, né, de ficar ostentando essas marcas por aí, né? Nem todos gostam de ficar ostentando as marquinhas das ventosas. E aí, muitas vezes, para a gente ter uma resposta terapêutica mais assertiva, né, mais expressiva, vamos dizer assim, a gente precisa utilizar a técnica da ventosa fixa, né? E é a partir dessa técnica da ventosa fixa que nós chegamos nesse resultado das marcas das ventosas, certo? É a partir dessa técnica. Tem algumas outras técnicas que a gente, de repente, até... Oi, Fernando, boa noite. Fabi, sejam bem-vindos, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Érica também acabou de entrar, seja bem-vinda. Tô aqui falando sobre as marcas das ventosas, né? E debatendo aqui com vocês. Escrevem para mim aqui, gente, quem já atende com ventosa terapia, que tá aqui na live. E se você já atende com ventosa terapia, se o teu paciente gosta de ficar com a marca da ventosa, se gosta ou não. Comenta para mim aqui, porque como eu trabalho principalmente com a estética, as minhas clientes não gostam de ficar marcadas. E assim, às vezes é necessário eu utilizar a ventosa fixa, principalmente se eu tô trabalhando numa celulite fibrótica, né? Se eu tô trabalhando algum outro tipo. A Camila tá falando que ninguém reclamou ainda. Sorte a sua, Cá. Porque as minhas clientes aqui, elas acabam não gostando muito. E aí a gente tem que entrar num acordo, eu tenho que falar, né, sobre as propriedades, as vantagens da gente utilizar
Ó, a Patrícia também atende com ventosa, ela não deixa marcas. Patrícia é minha aluna de ventosa terapia. A Cris tá falando, em alguns sim, outros não gostam. Então, assim, tem muita gente que também faz ventosa e fala assim, eu quero ficar com a marca, eu só vou ver que deu resultado se ficar roxo, né? Então, tem os dois lados. Mas muitas vezes, para nossa prática clínica e para a gente ter ali uma efetividade no tratamento, a gente precisa utilizar essa técnica de ventosa fixa, né? A ventosa deslizante, nós vamos utilizar muito. Ela vai ocasionar ali uma hiperemia reativa bem favorável no tecido. Dependendo da pressão que você utilizar nessa ventosa, você já vai deixar ali uma certa marca. É a mesma coisa quem faz raspagem com o guachá ou com algum instrumento de manipulação ali para descompressão miofascial, tá? Mas a maioria das mulheres não gostam de ficar com as marcas, tá? E aí tem alguns detalhes, alguns segredos ali que a gente também consegue utilizar para trabalhar a ventosa fixa e de repente não deixar uma marca tão expressiva ou até mesmo não deixar nenhuma marca, tá? Deixa eu só ver aqui para vocês qual é o próximo slide que eu preciso entrar para eu não me perder com vocês. Então aqui, como eu já falei com vocês, né? Quem utiliza a técnica de ventosa terapia hoje? Essa é uma dúvida que muita gente tem e muita gente me pergunta. Carla, quem pode aplicar a ventosa terapia? Qual é o profissional que tem autoridade para trabalhar com ventosa terapia, né? Então, no Brasil, nós não temos nenhuma regulamentação para as práticas integrativas e complementares. Todas essas práticas podem ser atendidas, né, por qualquer pessoa que se habilite para essa prática. Então, ela não é de competência única de nenhuma cadeira acadêmica, vamos dizer assim, de nenhuma profissão, né? Então, todos podem utilizar dos recursos da ventosa terapia. Obviamente que os profissionais que já atuam na área da saúde vão ser beneficiados. Por quê? Porque tem estudos, né? Tem entendimento de anatomia, de fisiologia, de cinesiologia, de patologias, né? De distúrbios do sangue, distúrbios anatômicos. Então, é óbvio que esses profissionais vão ter uma vantagem em relação a pessoas que querem entrar nessas práticas agora, mas elas também podem muito bem estudarem, se capacitarem e posteriormente entrarem nesse ramo de atuação, tá? Deixa eu mudar aqui mais um slide para vocês. E aí, só para complementar o que eu já havia falado, né, anteriormente, por que que se olhou tanto para a prática de ventosa terapia e por que que ela é tão bem vista, tanto para os profissionais quanto para quem recebe, para os pacientes, né? Primeira coisa, ela é uma técnica não invasiva. Então, só por esse fato, ela já é uma técnica extremamente segura de se trabalhar, óbvio, né? Vamos dizer aqui que você precisa de conhecimento. Não é uma técnica que você vai sair por aí, vai colocar, né, a sua ventosa lá e vai sair aplicando ventosa em tudo quanto é lugar, à torta e à direita, tá? Não é isso. Já falei, você precisa de estudo, você precisa de uma qualificação para a atuação da técnica. Mas dentro de outras práticas que nós temos, até mesmo no cenário da estética, tá, gente? Ela é uma prática extremamente segura, por ela não ser uma técnica não invasiva, né?
Outra coisa interessante é que ela é uma técnica de baixo custo. Então, se você for pensar, eu vou equiparar com o nosso aparelho de endermologia, tá? Se eu for pensar em comprar um aparelho de endermologia hoje, que nesse cenário atual que a gente está passando, um aparelho que seja portátil, que seria o mais barato, vai estar custando aí na faixa de R$2.000, R$2.500, dependendo da empresa, né, que vende esse aparelho. Um kit de ventosa terapia você vai pagar na faixa de R$250. Então o valor é 10 vezes menos do que seria o valor. Consu! Ô, minha carioca, seja muito bem-vinda. Que saudade de você. Então, ela é uma técnica barata, de baixo custo, né? Então, basta você ter o seu kit ali de ventosas. Tem kits com 12, tem kits com 17, tem kits com 20, né? Basta você ter o seu kit perfeito, você já consegue realizar um excelente atendimento. Muita saudade de você também, viu? Feliz de você aqui. Obrigada. E é uma técnica que entrega resultado, tá bom? É uma técnica que entrega resultado. Então, hoje, as pessoas vivem na urgência, né? Elas querem tudo para ontem. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Principalmente nas terapias. Oi, Beli! Bem-vinda, saudade de vocês. Nossa, tá entrando uma turminha que eu tenho muita saudade, gente. Eu tava conversando com a Mari hoje e a gente tava falando sobre isso, né? Que foi bem nessa época, o ano passado, que a gente começou a se conhecer, a se conectar aqui. Que coisa, que loucura, né? Uma delícia isso. Obrigada aí por vocês, tá? Bem-vindas. E aí, gente, voltando aqui, é uma técnica que traz resultado, né? E muitas das vezes ela traz esse resultado, esse benefício na nossa primeira sessão. Por quê? Porque ela é uma técnica que vai causar um bem-estar. Então, muito além da gente olhar, né, para a solução ali do problema, a gente como terapeuta e tendo essa visão holística, o que a gente vai querer, principalmente, é o quê? É olhar o nosso paciente como um todo. Então, a gente não vai tratar a afecção estética do nosso paciente, né? A gente não vai tratar a condição ali pós-cirúrgica, né? Dependendo ali se você é um fisioterapeuta e está tratando o teu paciente, né? Você não vai tratar ele só com o problema dele, você vai olhar a causa do problema, você vai investigar. Só que muito mais do que o atendimento que você proporciona para essa pessoa, você vai proporcionar, em primeiro lugar, o bem-estar. Então, ela tem que sair da tua maca, do teu consultório, da tua clínica, muito melhor do que ela entrou. E é esse o verdadeiro valor que a gente dá para o nosso atendimento, né? Porque é muito diferente precificação de valor. E para todo mundo isso tá cada vez mais claro. Eu fui ver o horário, tá, gente? É que eu falo muito, então eu vou dar uma corrida aqui porque já são 6h30 e eu falo que se deixar eu fico aqui até meia-noite falando com vocês. Mas a diferença de precificação e valor é exatamente essa, né? Então, tem gente que vai atrás de preço. Agora, quem vai atrás de valor vai saber o profissional para quem está sendo entregue ali a tua vida. É a tua vida, né? E só o fato de vocês pararem tudo que vocês estão fazendo, né?
Agora são 6h30 da tarde, uma sexta-feira. Só o fato de vocês pararem tudo o que vocês estão fazendo para assistirem essa aula já mostra para mim o quão diferenciados vocês são no mercado de trabalho de vocês. Porque vocês estão aqui em busca de conhecimento, em busca de informações, em busca de novos horizontes, ou de repente de olhar para uma nova prática e ver isso como um potencial para você agregar dentro do seu trabalho. Então, só o fato de ter vocês aqui já me mostra que vocês não estão para brincadeira e que vocês não são qualquer um dentro do mercado de vocês, tá? Isso fica extremamente claro para mim. E aí a gente tem essa imagem, né, que demonstra bem o que é, então, essa questão do nível de sucção. Então, qual é a pressão negativa que se forma dentro do copo da ventosa. Então, nós retiramos o ar de dentro do copo. Isso pode ser através da ventosa de fogo, para quem usa, né, a ventosa de vidro. Normalmente, a gente utiliza a pistola pneumática, que é a ventosa mais prática que a gente tem no nosso mercado hoje para trabalhar, né? E tem as ventosas de silicone, que são aí, quem me segue há mais tempo sabe que são as minhas queridinhas, né? As ventosas de silicone, que aí basta a gente fazer uma pressão com a mão, né? Fechar um pouquinho a entrada de ar no copo e aplicar diretamente no tecido, a gente já consegue ali um nível de sucção. Então, para todas as práticas que a gente vai trabalhar, tá, gente? Independente do tipo de ventosa que a gente vai trabalhar, a ideia vai ser sempre a mesma. Então, vai ser promover essa pressão negativa, essa sucção no tecido, né? E a partir daí é que nós vamos fazer, né? Vamos promover, na verdade, toda a cascata fisiológica, né? E os mecanismos de ação provenientes da técnica de aplicação de ventosa terapia, né? E também não só para utilizá-la de forma fixa, porque nós temos outras condutas de aplicação da ventosa, né? Nós podemos utilizar ela em flash, nós podemos usar ela em deslizamento, e esse deslizamento ele pode ser vertical, horizontal, circular, em zigue-zague, tá? Dependendo da área ali que você estiver trabalhando. Nós podemos trabalhar com debridamento, com repuxamento. Então, existem outras tantas técnicas de aplicação de ventosa que nós vamos utilizar, mas ela vai sempre partir desse princípio, né? Da pressão negativa, da aplicação dela no tecido. Promoveu essa pressão negativa e a partir daí, então, que nós começamos toda essa técnica agregada, ok? E uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é que na hora que a gente faz essa sucção, então, peguei ali meu copo da ventosa, né? Fiz ali a sucção no meu tecido. Então, o que eu tenho aqui dentro é toda essa estrutura, é pele, né? E o que a gente tem na pele? Quais são as estruturas? O que envolve, né, o tecido epitelial? Envolve líquidos, então nós temos ali líquidos que estão em diversas proporções, então dependendo da posição, não é posição que eu queria falar, eu esqueci o nome agora, mas dependendo da estrutura, vamos dizer assim, anatômica, da onde se encontra esse líquido, ele vai ter uma nomenclatura, certo? Então, se ele está nos vasos sanguíneos, é o sangue. Se ele está nos capilares linfáticos, linfa. Se ele está no meio intersticial, líquido intersticial, e assim por diante, correto? Então, nós temos toda essa cadeia de líquidos circulantes no nosso tecido, que mantém o quê? A nossa nutrição, a nossa oxigenação. Nós temos outras estruturas, e o que são essas estruturas? São os nossos anexos, né?
Então, a gente tem ali folículo piloso, folículo sebáceo, músculo eretor do pelo, nós temos glândula sudorípara, glândula sebácea. Então, a gente tem que pensar que tudo isso é tracionado para dentro do copo. E, obviamente, né, o próprio tecido conjuntivo, os nossos receptores nervosos que estão ali, os superficiais, os profundos. Então, a gente tem que pensar que toda essa cadeia, ela vai ser tracionada para dentro do copo da ventosa. Então, não é realmente só fazer aquele repuxamento, aquela aplicação. A gente tem que pensar em todo o efeito que a pele vai sentir na hora que você promove essa tração. Então, olha aqui que interessante. Eu vou mudar o slide pra gente ver essa imagem aqui, ó. O que acontece? Vocês estão vendo ali, né? Aqui em cima a gente tem a pele e aí a gente tem o nosso nervo aferente. Essa resposta, vamos dizer assim, né? Então, o tecido, ele vai sentir um efeito na hora, é um sentido momentâneo, na hora da tração da ventosa. A gente vai ter uma resposta para o nosso organismo via aferente, né? Então, essa resposta, ela vai trazer uma melhora do metabolismo local, uma melhora do metabolismo tecidual, ela já vai informar, ela já vai promover uma sinapse lá para o nosso córtex cerebral, lá para a nossa medula, e via eferente, ela vai trazer esse comando para a nossa musculatura. Então, pensa só comigo, a gente tá aplicando a ventosa terapia para um tratamento de solução de ponto gatilho de dor. Então, nós vamos aplicar a ventosa terapia de forma fixa, pontual naquele local, e nós vamos desensibilizar todo aquele nódulo que está instalado ali e vai relaxar essa musculatura. Por quê? Porque a gente vai melhorar o aporte sanguíneo, vai melhorar a condição de nutrição e oxigenação desse tecido, né? Então, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma cascata de efeitos fisiológicos. Então, nessa cascata de efeitos fisiológicos, o que eu posso pontuar são inúmeros, tá? Mas o que eu trouxe pra gente pontuar aqui, que são os que eu, pra mim particularmente, acho ser os mais importantes, é isso aqui, ó. Aumentar a mobilidade desses líquidos, e aumentar essa mobilidade é tanto melhorar a própria resposta de hiperemia reativa, né? Então, a gente tem essa resposta de hiperemia, porque a gente tem um aumento da saturação tecidual, né? Então, a gente aumenta ali o volume de oxigênio para esse tecido, nutrindo esse tecido, trazendo, né, oxigênio limpo, nutrientes. Não, e eu falo em tecidos, mas eu não falo só em tecido epitelial, tá? A gente fala em todos os níveis de tecidos moles que a gente consegue atuar com a ventosa terapia. Então, a gente atua em pele, atua em tecido gorduroso, desculpa, porque é tela subcutânea. A gente atua em fáscia e atua em músculo, tá? Rebeca, eu vou fazer de tudo para deixar a live salva, tá? Eu acho que vai dar certo, porque a minha internet aqui em casa tá ok, tá bom? Então, eu acredito que eu vou conseguir salvar sim. Voltando aqui, então, aumento da mobilidade, né? Seria para isso. Nós temos trocas gasosas, e com essas trocas gasosas a gente consegue fazer também a eliminação de toxinas, de catabólicos, de tudo que está ali estagnado dentro do nosso organismo e que vai trazer para a pele, né? Para a periferia da pele. Então, isso é muito interessante, porque a gente melhora também até a resposta das glândulas sudoríparas e sebáceas por conta dessa ativação das trocas gasosas, né? A gente consegue aumentar o trofismo da pele, então a gente melhora a resistência do tecido, né? A gente melhora a resistência e melhora o limiar de dor. Olha que interessante, por que a ventosa terapia
tem estudos que são tão interessantes quando a gente fala no tratamento de dor. Por quê? Né? Porque só pela melhora dessa microcirculação que a gente promove com a aplicação da ventosa, a gente consegue melhorar o limiar de dor dessa pessoa, a resistência à dor, né? E aí entra uma das teorias muito famosas, que é o portão da dor, que são uma das teorias que embasam, né, a efetividade da aplicação da ventosa terapia. E se você for pensar num âmbito ainda mais interno, então trabalhando ali órgãos internos, a gente tem a melhora do peristaltismo. Então é uma técnica fantástica, porque a gente melhora a mobilidade também dos movimentos peristálticos de intestino, tá? Então, realmente, assim, é uma técnica que eu particularmente, né, eu sei que vocês todos que estão aqui realmente tem um carinho muito especial, porque a gente consegue ali coisas muito incríveis quando começa a praticar essa técnica, né? E uma das coisas que a gente tem aí, agora falando mesmo sobre as marcas, tá? A gente tem o mapa conceitual da medicina tradicional chinesa, que é esse que eu tô mostrando aí para vocês na tela, e esse mapa conceitual, ele é bem famoso, né? Assim, todo mundo já viu, a maioria dos professores que falam sobre ventosa terapia mostram esse desenho aí, essa estrutura, né? Então, o que a gente tem? A gente tem toda a cadeia ali da coluna vertebral, né? E ao longo de toda a coluna vertebral, nós temos aí a interligação de determinados órgãos e vísceras do nosso corpo. Então, a gente sabe que, né, pela visão da medicina tradicional chinesa, nós temos alguns meridianos que recortam todo o nosso corpo, e justamente nessa porção, né, da coluna vertebral, nós temos um importante meridiano que chama vaso governador, tá? Então, através desse meridiano, a gente consegue tratar ali, de repente, patologias em nível físico e em nível emocional. E também conseguimos promover o que nós chamamos, né, que é a técnica de equilíbrio ganglionar, que eu até fiz uma publicação também essa semana falando sobre o que é o equilíbrio ganglionar e por que a gente coloca, né, faz a aplicação dos copos da ventosa justamente em cima dessa estrutura da coluna vertebral como um todo. Mas vocês estão vendo aí que cada uma dessas áreas são áreas características. Então, por exemplo, a gente tem aí, né, da C6 até a T4, ela é correspondente ao pulmão, né? Na medicina tradicional chinesa, pulmão está relacionada ao elemento metal, tá? E uma das coisas que afetam, de repente, dores nessa região são dores relacionadas ao medo, à insegurança, né? À tristeza, muitas vezes. Então, desculpa, o medo tá mais relacionado ao rim, tá? Eu falei errado, o pulmão tá mais relacionado à tristeza, à melancolia, tá bom? Então, de repente, com uma conversa, né? Na própria anamnese ou uma conversa que você tem ali com o teu paciente, você acaba, de repente, vendo que ele tá relatando dores que estão muito nessa região de cintura escapular, de cervical, que ele sempre anda muito tenso, ou o ombro muito protuso. Então, quando a gente vai conversando com ele, a gente vê, né, que de repente ele tem ali algum fundo emocional também atrelado à tua condição física. Então, a gente sabe que muitas vezes a nossa doença, ela começa no emocional e depois é que ela se manifesta no físico, né? Só que eu não vou me aprofundar nisso aqui, gente, senão eu vou perder o fio da meada, tá? Mas é que são abordagens diferentes que a gente pode atuar com a prática clínica da ventosa terapia, né? E aqui, bem embaixo do mapa, vocês veem
as marcas, né? O que seria, o que estaria de acordo com cada tipo de marca. Aí eu coloquei um slide um pouquinho, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor as reações pigmentares, né? E aí aqui tá o grande X da nossa live de hoje, né? As reações após as ventosas. Então, o que a gente tem, né? O que mostra pra gente? Uma coloração saudável. Então, quando a gente tem ali uma hiperemia no tecido, mas que não tem nenhuma mudança significativa de cor. Quando a resposta é uma resposta mais pigmentar, mais avermelhada, aquele vermelho mais vivo, né? Aquele vermelho brilhante, nós caracterizamos como uma estase sanguínea. Então, o que é estase, tá? Na visão da medicina tradicional chinesa, nós temos duas fontes, né? Que regem ali os tratamentos da medicina oriental. O Qi, que é a energia circulante no nosso organismo, que é a energia vital, é aquilo que nos traz a vida, ok? E nós temos o sangue, que é o Shui. Então, nós movimentamos sangue e toda essa energia, né, pelo nosso organismo o tempo todo. E se essas energias, ou se esse sangue, né, no singular, se essa energia ou se esse sangue está estagnado, ou seja, parado, ele vai promover uma reação pigmentar ali na pele na hora da aplicação da ventosa. Porque essa estagnação, ela também pode ser ou por excesso, então porque você tem muita energia, ou ali a quantidade de sangue, o volume de sangue parado é muito grande, ou por deficiência. Essa estagnação, ela também pode ser por deficiência, por baixa energia, por baixa circulação sanguínea no local. Então é interessante a gente ver isso, por exemplo, quando eu trago para estética, aonde que a gente tem um déficit de circulação sanguínea, principalmente no público feminino. Alguém escreve aí para mim, se souber, nos comentários. Aonde que a gente tem essa deficiência de circulação sanguínea? Aonde na hora da nossa prática ali, na nossa anamnese, quando a gente vai fazer a exploração apalpatória na paciente, aonde a gente sente a pele mais friável normalmente? Na região de glúteo, posterior de coxa, não é? Então essas regiões são regiões, eu falei, Rebeca, aonde quando a gente faz a avaliação clínica na nossa paciente, aquela exploração apalpatória, em que locais do corpo a gente tem, ó lá, membros inferiores, né? Onde a gente tem ali reação à pele friável, não é? Que a gente fala, aquela paciente tem o bumbum geladinho, não é? A gente põe a mão no bumbum, nossa, bumbum gelado. Por quê? Porque normalmente essas regiões são regiões onde a gente tem ali um déficit, né, de circulação sanguínea e linfática, né? Na verdade, sanguínea, porque edema a gente acaba tendo bastante em membros inferiores, né? Esse extravasamento do líquido, ele acontece principalmente porque a gente tem déficit no quê? Nessa resposta de retorno, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com a ventosa terapia nessa região, por que a gente melhora o aspecto da celulite? Porque a gente melhora toda a circulação sanguínea no local, tá? Então, esse daí é um dos motivos da gente trabalhar com ventosa terapia na estética e porque dá tanto resultado, né? E aí, voltando para as marcas, a gente tem a estase severa, né? Que aí é aquelas marcas bem roxas mesmo, que a gente, né? Às vezes tira o copo e fala, meu Deus, essa marca ficou muito escura. Muitos profissionais que trabalham com sangria, que é a ventosa molhada, após essa prática, o tecido teve essa reação pigmentar,
o terapeuta vai lá e faz a sangria nessa região, tá? Nós temos a congestão. A congestão, gente, é o surgimento daquelas petequias, né? Então, quando a gente faz ali, de repente, uma mobilização no tecido um pouco mais grosseira, né? Ou a pele da nossa paciente é bem reativa, normalmente aparece, né? Essas petequias, esses pontinhos avermelhados. Então, essa é a resposta de congestão, tá? E outras respostas que não são, que são aqui, estão descritas como características de ventosa, mas a gente vê pouco, que são a púrpura, né, que são o aparecimento de manchas azuladas, esverdeadas, bolhas escuras ou as próprias bolhas. As bolhas, gente, elas podem ocorrer por 2 fatores, tá? Ou porque você deixou um tempo muito grande daquela pele exposta à pressão da ventosa, né? Um tempo muito grande exposto ali. Ou ela pode ser uma resposta, na visão da medicina tradicional chinesa, de que ali ocorre um excesso de umidade, né? Então, o corpo tem um excesso de umidade e aí esse líquido, ele tem que extravasar também para algum lugar. Então, ele descola do interstício, né? Daquele meio onde ele se encontra e se deposita ali na epiderme, tá? E é bem diferente, gente. Esse tipo de reação de bolha da ventosa não é uma bolha igual uma bolha de queimadura, tá? Porque a bolha de queimadura, ela ocorre, a lesão ela ocorre em nível dérmico. Aqui não, aqui ele vai acontecer em nível epidérmico, mas também não é uma reação bacana, né? Não é algo que as pessoas querem ter ali, não querem ter também o trabalho de cuidar de uma bolha, tá? E essa reação, ela pode estar totalmente branca, clara. E aí sim a gente vê que essa é uma reação por estagnação de deficiência. E aí ela pode estar relacionada tanto à energia, quanto mesmo à falta de nutrição. Então, aonde normalmente a gente consegue ver essa reação? Na região de cadeia lombar, tá? Então, a região de cadeia lombar, nós temos uma estrutura muscular muito, muito forte. Ela tem até um nível, né, um volume de sangue ali, uma nutrição. Só que às vezes essa reação, ela está relacionada a déficit de energia do teu paciente, né? Então, se ele é um paciente que tem muito problema de lombalgia, ou recorrente dores ali que ocasionam, sei lá, de repente piriforme, tá? Porque essas estruturas estão interligadas. Então, você pode ter esse tipo de reação também. Você fala, nossa, aqui em cima eu tive uma reação, né, na parte superior do tronco e na parte, né, inferior eu tive outra, e normalmente é isso. Mas assim, gente, uma coisa é fato. As marcas das ventosas, elas não são diagnósticos de fechar nenhum tipo de patologia do teu paciente. Ela, obviamente, ela vai te dar um indicativo, né, do que pode estar acontecendo. Então, a prática clínica mostra muito isso pra gente, né? Que pacientes ali, de repente, que têm problemas relacionados a algum tipo de inflamação, então, uma bursite, uma escoliose, né, ou algum outro tipo ali de reação interna, a ventosa ela vai dar uma resposta. Se a pessoa é idosa, ela também vai te dar uma resposta diferente de uma pessoa que é mais jovem, né? A pele do idoso é muito diferente, a estrutura muscular do idoso é muito diferente. Dependendo do tipo de ventosa que você utilizar, então você vai usar a ventosa de vidro, você vai dar uma bombada, você vai dar meia bombada, você vai usar a ventosa de silicone. A pressão da ventosa de silicone é diferente da ventosa de acrílico, né? Então, ou de repente, se você vai usar um outro tipo de acessório ali, um outro tipo de borracha de ventosa, você também vai ter uma resposta diferente, uma resposta pigmentar diferente,
né? Deixa eu ver aqui o que a Rebeca colocou, ó. Aconteceu bolha em um paciente meu, o tempo estava ok, mas ele tinha bastante líquido retido. Foi em apenas uma bolinha da ventosa. Pois é, mas acontece, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito é de ficar sempre atenta na aplicação da ventosa fixa. Eu não tiro o olho do meu paciente, fico assim, ó, o tempo todo em cima dele. Porque a gente não sabe em que momento que essa bolha pode surgir, né? E às vezes é muito rápido mesmo essa reação, então a gente tem que tomar cuidado. Principalmente se a gente deixa ali um tempo que a gente considera um tempo de excelência, né? Um tempo de segurança, de 7 até no máximo 8, 10 minutos, né? Então, se a gente utilizar esse tempo de segurança aí, mas pode ser também, de repente, o nível de sucção que foi muito agressivo, né? Que realmente ocasionou uma lesão, porque a marca da ventosa, a aplicação, não a marca, tá? A marca também, mas a aplicação da ventosa, ela não deve ser dolorida para o paciente, tá? Ela tem que ser uma técnica confortável. E muitas vezes as pessoas que me procuram falam assim, ai, Carla, mas eu tenho medo de fazer, porque eu já fiz e doeu muito. Eu senti muita dor. Ou a gente, às vezes, escuta assim, né, de pessoas falando, nossa, mas drenagem linfática não dói? Mas aonde eu fiz sempre doeu e com você a minha drenagem não dói. Está fazendo certo? Aí eu falo, gente, vocês não passam por situações como essa? Eu tenho certeza que vocês passam, gente, não é possível. Vocês devem passar por situações. Modeladora tem que ficar roxo, não é? Tem que deixar ali uma marca, você tem que ficar dolorida no dia seguinte. Como assim? Né? Como assim? Então, eu não tô aqui dizendo que eu sou a dona da verdade absoluta e eu nem quero ser. Eu quero ser aquela pessoa que sempre pesquisa e que sempre vai procurar e que sempre tá aprendendo com outras pessoas e outros profissionais, porque é para isso que eu dedico basicamente assim o meu dia, né? Pesquisando, falando com outras pessoas, trocando ideias e crescendo profissionalmente com todos vocês. Mas é o que eu vejo também de vivência clínica e que isso faz muito sentido, né? Como eu falei para vocês, infelizmente a gente tem ainda um nível de literatura muito baixo no que diz respeito à ventosa terapia. E é óbvio que a gente tem que respeitar toda a história dessa técnica aqui milenar, mas o que a gente atende ali no nosso dia a dia, no nosso consultório, né, na nossa prática clínica, isso também traz pra gente coisas muito bacanas, né? Então, às vezes, a mesma abordagem terapêutica que eu tenho com uma paciente vai ser diferente com outra. Por quê? Porque as vivências, os estilos de vidas delas são diferentes, né? Então, por que tem pessoas que a marca da ventosa demora ali 4 dias para assumir completamente e tem pessoas que levam de 10 a 15 dias para assumir, né? Às vezes a pessoa tem uma dieta muito pobre ou rica em gordura, ou ela não dorme bem, ou ela é sedentária, ou ela não bebe água de forma né, como deve ser. Então tudo isso também vai contribuir para a marca da ventosa e também para a recuperação da marca da ventosa, tá? Isso daí eu tenho certeza que vocês veem bastante nos pacientes de vocês, mas uma coisa é interessante, né? Que é o que eu falei anteriormente. Um dos efeitos, um dos mecanismos de ação que a ventosa terapia vai promover é justamente a melhora do trofismo. Então, a melhora da resposta de reação desse tecido. Então, conforme você vai avançando com o teu tratamento, essa marca também vai tendo reações diferentes e o tempo dessa marca no tecido do teu paciente também vai ser menor, tá? E aqui, só para resumir, então, por que é um pouco, assim, errado da gente acabar abordando que a marca da ventosa é um hematoma,
O hematoma, diferente da marca da ventosa, ele vai ter um tempo de maturação diferente e ele vai ter principalmente uma graduação de cor. Então, quando a gente tem um hematoma por trauma, né, uma pancada, uma queda, um processo ali cirúrgico, vamos dizer assim, né, para quem passa por algum tipo de cirurgia plástica, de repente, a gente tem aquele hematoma, e aquele hematoma, ele vai ter um tempo de maturação, e a coloração, ela vai ter uma graduação de cor. Então, a gente vê um hematoma muito arroxeado, aí ele vai ficando azulado, esverdeado, não é assim? Amarelado, até ele realmente sumir da pele. E com a ventosa, não. O que vai acontecer é um clareamento da matiz daquela ventosa, daquela coloração. Então, ele vai clarear de forma gradativa, tá? Então, a equimose, né? Então, não o hematoma, essa equimose. Por que essa marca surge? Ela é, então, uma resposta da migração da congestão dos vasos e a migração desse sangue, então, para a periferia do nosso tecido. Então, é isso que acontece. Nós temos uma congestão dos nossos vasos e capilares ali sanguíneos. Esse sangue extravasa e vai migrar para a periferia do tecido e ali ele vai se instalar, tá? E a partir daí, dependendo do quadro álgico de dor desse paciente, desse cliente, você vai ter uma reação pigmentar maior ou menor, tá? Então, basicamente, gente, é isso que a gente observa com as marcas das ventosas. E é muito, muito importante que a gente acompanhe esse paciente e que a gente dê uma orientação para ele em casa, né? Então, uma coisa que eu gosto de indicar para os meus pacientes que eu atendo com ventosa terapia e que eu trabalho com a técnica de ventosa fixa, é indicar a utilização em casa do óleo de rosa mosqueta, tá? O óleo de rosa mosqueta, ele é um óleo regenerador do tecido, ele é muito interessante, eu adoro esse tipo de óleo. Eu não sei se vocês trabalham com óleos vegetais, quem aqui trabalha pode falar para mim com mais propriedade, mas ele é um óleo muito, muito bom, regenerador de tecido, e ele vai auxiliar, né, na melhora dessas marcas das ventosas. E uma outra técnica que eu trabalho também, após a aplicação dos copos da ventosa, eu gosto de fazer uma técnica que a gente trabalha bastante também na estética, né? Que é a técnica de reperfusão. Então, assim, a partir do momento que eu tirei o copinho da ventosa, eu vou lá e faço uma massagem local, eu faço essa reperfusão. Para o quê? Para melhorar a resposta do tecido, para trazer ali essa melhor resposta e ajudar, né, na verdade, nessa resposta do tecido mesmo, de melhora da pigmentação local, tá bom? Ó, a Ilza tá falando que ela usa o óleo de girassol também, que também é muito bom. O óleo de girassol é excelente. Rodrigo, boa noite. Chegou no finalzinho da live, Rô. Boa noite, saudades de você, viu? Espero que você esteja bem aí, que a sua família esteja bem, tá? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda para ficar aqui com vocês, mas tá tão gostoso. Eu adorei a presença de todos vocês. Eu fiquei muito surpresa com tantas pessoas que entraram, tantas pessoas queridas, e ainda tem gente entrando no finalzinho da live. A Patrícia tá perguntando, quando usamos as ventosas fixas, mesmo sem deixar as marcas, a gente também tem resultado? Tem, tá? O importante é a gente respeitar a janela terapêutica, tá bom? Então, por exemplo, se você tá utilizando a ventosa terapia para uma técnica de tonificação e a gente vai respeitar aí um tempo de aplicação de 1 a 3 minutos, é só você fazer o recolocamento desses copos. Então, a gente aplicou
o copo na região de tratamento, sei lá, usei 4, 6 ventosas na minha região de tratamento. Após 30 segundos, 1 minuto, o que eu vou fazer? Eu vou retirar todos aqueles copos e vou reaplicar em outros locais, naquele mesmo quadrante ali de tratamento, vamos dizer assim. Passou 30 segundos, 1 minuto, eu vou lá, retiro o copo e reaplico de novo. Então, isso é uma técnica bem simples que a gente consegue trabalhar dentro dessa janela terapêutica e a gente consegue uma resposta fisiológica muito boa, tá bom? A Isa tá falando que ela só conseguiu entrar agora. A Tami também, Tamires, também só conseguiu entrar agora. Mas eu vou deixar a live salva, tá, gente? Um beijo pra vocês. Ai, todo mundo aqui, que delícia! Vocês são demais, gente. Obrigada, tá? Eu queria muito ficar mais tempo com vocês, mas o meu tempo aqui na live tá acabando. E eu não quero perder essa live, eu quero deixar ela salva, porque eu achei bem bacana. Eu tava com muita saudade de fazer uma live. Fazia tempo que eu não entrava ao vivo. E vou pensar se pelo menos uma vez por semana a gente consegue fazer essa troca, essas aulas aqui interativas, tá? Comentem pra mim aí se vocês gostaram, tá? Porque isso me motiva demais para sempre trazer um conteúdo relevante e a gente estudar juntos, tá? Que esse que é o mais importante. Hoje só eu falei, né? Mas eu quero muito ter a oportunidade de vir aqui em um momento e trazer vocês para conversar comigo, né? Para falar da vivência de vocês também, porque a gente aprende uns com os outros sempre, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente, ó. Gratidão demais. Gratidão demais, demais. Obrigada pelo carinho, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Que nós consigamos passar por esse período, né, tão difícil aí, nesse nosso um ano, gente, de pandemia, que a gente consiga vencer esse vírus o mais rápido possível. Cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem dos seus, né, nós como profissionais da saúde, nós, né, assim, obviamente que todos os profissionais que estão na linha de frente na luta contra o Covid são profissionais extremamente valiosos, né, mas nós, como terapeutas, também temos um papel muito fundamental para essas pessoas que estão vivendo em isolamento, né? Que precisam de um cuidado, que precisam de uma atenção e uma abordagem e um olhar não só para aquela tua afecção estética ou, de repente, ali para o teu quadro de dor. A gente precisa sermos mais humanos, né? A gente precisa entender que a gente é uma alma humana tratando outra alma humana. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aproveitem essa oportunidade que vocês têm de serem terapeutas, né? E de poderem promover a saúde e o bem-estar de quem confia a vida para o trabalho de vocês. Tá bom? Ó, um beijo grande, gente. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Beijo.